Agora com Paulo Garcês Marins, historiador, diretor do Museu do Ipiranga, que gentilmente nos atende nesse domingo. Paulo, muito obrigada por nos atender. Um bom dia para você. Bom dia, Carol. Um dia difícil, né? Já começamos com essa notícia complicada. Pois é, né, Paulo? Até para que a gente entenda da importância das peças que estão no Museu do Louvre, por isso que a gente te chama aqui para a nossa programação. Quando as autoridades francesas falam em valor inestimável, a gente está falando de uma perda histórica, patrimonial. Dá para a gente a dimensão do que o Louvre abriga quando a gente traz essa referência de mundo? Então, nós temos, por enquanto, informações muito ainda inconsistentes sobre o roubo, né? Mas provavelmente o que aconteceu foi a violação da Galerie d'Apollon e das vitrines em que ficavam depositadas vários itens das joias das sucessivas coroas da França, não é? O que eu procurei ler ainda nessa manhã provavelmente foi retirada, por exemplo, a tiara de diamantes e pérolas da Imperatriz Eugênia, que havia sido comprada pelo Louvre alguns anos atrás, quando foi feita a dispersão da coleção privada, a coleção Turnum Taxis, onde estava essa diadema. Há diamantes que fazem parte da história da monarquia Bourbon antes da Revolução Francesa, como o Regent, o Regente, que é um dos diamantes mais célebres do mundo, o Sancy, olha, o Hortência, por exemplo, também um conjunto de diamantes e safiras que pertenceram a rainha Dona Amélia e também a própria Condessa de Paris, que tem origem brasileira, não é, uma neta da princesa Isabel. Essas joias foram sendo recompradas pela França ao longo do tempo, em função das dispersões, tanto da Revolução Francesa, quanto também da queda do Napoleão III, quando as joias da Imperatriz Eugênia, sobretudo, foram leiloadas. Então, realmente, o que aconteceu hoje é muito, muito triste, porque, enfim, é um esforço de décadas, mas muitas décadas do Museu do Louvre para reunir de novo esses objetos que fazem parte, não é, da história da França e, claro, são também objetos de joalheria muito importantes, porque várias dessas peças foram realizadas pelos maiores joalheiros da França, como Bapst, por exemplo, e, enfim, nós ainda não sabemos exatamente a escala do problema, mas seja o que tivesse sido levado, realmente é muito triste, não é? É uma tragédia comparada ao que aconteceu em 2019 em Dresden, na Saxônia, na Alemanha, em que também foi saqueado uma quantidade grande de joias escravejadas de diamantes que pertenciam à antiga monarquia da Saxônia, né, cuja capital era Dresden, e que também nunca foram recuperados, né? É realmente bastante preocupante o que aconteceu lá, porque, enfim, é uma violência enorme para o patrimônio francês. E a gente se depara com essa notícia, Paulo, e é difícil até de acreditar, né? Porque a gente está falando do Louvre, que tem toda essa relevância histórica mundial, é um museu do tamanho do Louvre e sendo alvo de uma ação criminosa. O que está claro e evidente aí a falha na segurança do museu, mas o que a gente consegue destacar em termos do esquema de segurança que existe no museu e que apresentou falhas? Olha, essas informações normalmente são muito sigilosas, mas é claro, né, que nós devemos sempre supor que museus dessa natureza, como o Museu de Dresden, né, o Grünwald e o próprio Louvre, tenham sistemas extremamente complexos. Porém, o custo desses objetos motiva que, da mesma maneira, não é que os sistemas de segurança são muito sofisticados, os ladrões também são, né? Então, as notícias que chegam hoje é que provavelmente eles usaram um elevador de obra que está sendo feita para a restauração de umas fachadas do Louvre. Então, nesses momentos em que o museu sai da rotina, não é, para alguma obra ou para alguma festa ou para alguma sessão de espaço, é que podem acontecer as brechas, não é, para que justamente a rotina de segurança tenha alguma perturbação que leva à chance disso acontecer, não é? Mas, enfim, que os museus realmente têm que redobrar, não é,
os sistemas sempre contínuos de segurança, porque a expectativa de ataques é sempre possível. Paulo, o Louvre já tinha passado por algum episódio semelhante? Já, inclusive a própria Mona Lisa, não é? Chegou a ser roubada uma vez e foi depois recuperada com algum dano, não é? Houve também objetos de menor monta, não é? Como é o caso também de peças de armaduras, enfim. Quase todos os museus importantes da Europa já tiveram episódios dessa natureza. Mas, é claro, não é, isso gera sempre um esforço contínuo de aprimoramento dos mecanismos que hoje são tecnológicos, inclusive de ponta. Mas, enfim, expor é sempre um problema. Agora, quem levou também essas obras tem a certeza de que elas nunca poderão aparecer em público, porque são obras tão famosas, não é, que não há possibilidade disso voltar a ter uma publicidade, ou seja, é um tráfico ilícito, mas que, enfim, quem ousar ficar com essas obras sabe que, além de ser um receptador e, portanto, parte de um processo criminoso, também é uma pessoa que jamais vai poder revelar isso a ninguém, porque essas obras são imediatamente reconhecíveis, não é? E é por isso também que é tão importante o que acontece hoje em dia, que são os mecanismos virtuais de divulgação das coleções de arte, Carol, porque isso facilita que o mundo todo reconheça alguma coisa, né? Não sei se você se recorda, mas recentemente na Argentina foi colocado à venda um apartamento ou uma casa, enfim, em Mar del Plata, e aí se viu que nessa postagem para a venda do apartamento havia um quadro que havia sido roubado da coleção Guttsticker de Amsterdã e que está em todos os bancos de procura de coleções judaicas que foram pilhadas antes e durante a Segunda Guerra Mundial, e o quadro foi recuperado, não é? Ou seja, essa divulgação massiva, não é, ajuda muito. Você vê, essa obra foi roubada há 70 anos atrás, aproximadamente, né? E foi recuperada 70 anos depois, né? Ou seja, quem recepta tem sempre um problema nas mãos. No caso da Mona Lisa que você citava, Paulo, te questionei com relação a esse assunto, porque é um dos pontos que a mídia local está destacando durante essa cobertura. No caso da Mona Lisa, a gente está falando de um roubo que aconteceu em 1911. E agora, mais uma vez, uma ação criminosa no Museu do Louvre. A gente, claro, vai acompanhando aqui as informações. Com a ajuda do Paulo, a gente entende a dimensão do que estamos falando. Temos um mundo em choque diante dessa ação criminosa, uma ação rápida, mas ainda sem muitos detalhes. Paulo, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos torcer para que as joias sejam recuperadas em breve. Tomara, Paulo. Obrigada.